Olá, boa noite a todos. Começamos a última semana do mês de setembro com muita informação. Hoje é 27, segunda-feira, e os destaques aqui do Segunda Edição. Crime e tragédia no trânsito. Preso o motorista que atropelou e matou o pedestre em Araricá, na região metropolitana. E a polícia quer saber, será que era um racha? Apressadinha! Veja como pequena Rio-Grandina chegou ao mundo. E o sítio vai ficar vazio. Saiba para onde vai o maior símbolo da capital gaúcha, o laçador. É só uma recalchutada no Índio Velho, já já ele está de volta. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, a gente começa essa semana com uma notícia que nos entristece, provoca indignação, revolta. A Polícia Civil investiga se um racha na RS 239, uma das rodovias mais movimentadas aqui da região metropolitana, ali na altura de Araricá, foi o que provocou um homicídio de trânsito. Um homem de 53 anos foi atropelado na rodovia e não resistiu. Isso foi ontem à noite. Vamos para a redação conversar com a Luciane Coma, que tem mais informações, a atualização dessa investigação. Lu, boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, uma tragédia, né, aqui pertinho da nossa capital. Após ainda o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. Só que aí o veículo acabou sofrendo uma pane e parou. Ele estragou ali no meio da estrada, a cerca de 1 quilômetro do acidente. E olha, Chemali, a imprudência não para por aí, além do excesso de velocidade. Além da suspeita de racha, 5 pessoas estavam dentro do carro. O motorista de 46 anos, no primeiro momento, disse que não era ele quem estava dirigindo. Depois ele confirmou que sim, era ele e que havia bebido. Mas ele se negou a fazer o bafômetro. O homem foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e omissão de socorro. Veja na reportagem. No velório, uma despedida marcada por dor e revolta. Eu perdi um irmão ali, anos atrás, eu perdi um irmão. Eu acho que tem que ter um basta, aquilo ali tem que ter um redutor de velocidade, um pardal. Mauro Hartmann, de 53 anos, era funcionário da Prefeitura de Araricá, na região metropolitana de Porto Alegre. Na noite deste domingo, ele foi atropelado por uma caminhonete ao tentar atravessar esta rodovia. Mauro empurrava uma bicicleta e um carrinho de bebê com a neta de 2 anos quando foi atingido. Parentes presenciaram o atropelamento. Não estava vindo o carro, na hora que ele passou não estava, e se estava muito, muito longe mesmo. E daí quando ele foi, ele viu que o carro estava perto, ele atirou o carrinho, jogou o carrinho para frente. Só tenho a dizer que ele salvou a vida da minha filha, que ele foi um herói para ela, para mim. A bebê teve apenas ferimentos leves. A Polícia Rodoviária recebeu denúncias de que havia um racha no local. O Grupo Rodoviário de Sapiranga recebeu diversas ligações, né? E essas ligações davam a informação de que 2 caminhonetas, uma Hilux e uma Pajero, que não foi localizada, estariam disputando corrida na via pública. A Polícia Rodoviária recebeu denúncias de que havia um racha no local. Certamente vai ser apurado, porque é uma circunstância que pode vir a agravar a punição do acusado. Na delegacia, o motorista negou a participação em um racha. Este vídeo, gravado em 2019 na mesma estrada, mostra uma disputa entre motociclistas, que quase terminou em tragédia. A rodovia está entre as 5 mais perigosas do Rio Grande do Sul. Só este ano, 14 pessoas morreram em acidentes. A empresa gaúcha de rodovias informou que desde o ano passado já investiu mais de 22 milhões de reais em sinalização e redutores de velocidade. Pois é, né, Chemali? Só que ali em Araricá, a cidade é cortada pela RS 239, não tem passarela, a gente não viu grandes redutores de velocidade e os pedestres são obrigados a se arriscar no meio da rodovia para
atravessar. E só uma atualização, Chemali, o homem, esse motorista, continua preso e o delegado de polícia já está com as imagens de câmeras de segurança, porque bem nesse ponto tem uma câmera ali da prefeitura. Mas essas imagens só devem ser liberadas após análise policial. O que nos revolta é essa questão. Agora, a atualização é essa. Ele permanece preso, então, né, Lu? Permanece preso, pois é. Embora seja, no primeiro momento, homicídio culposo, quando não há intenção de matar, aí a brecha do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação que é branda, né, Lu? Exato. É a interpretação. Por mais que a polícia se esforce, que a prova seja robusta, às vezes há essa brecha, né? E aí é um homicídio culposo. Agora, secretário Juvir Costela, se estiver nos acompanhando, 22 milhões de reais investidos, não tem uma passarela, o controlador de velocidade ninguém vê. Onde é que esse dinheiro foi parar, secretário? Pois é, aonde, né? As pessoas aonde as pessoas vão atravessar? Elas moram num lado e trabalham em outro. Então é muito perigoso chamar. Fica essa questão e o SBT aberto a receber esse questionamento. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a Lu está de volta. É mais uma tragédia aí novamente na 239. 14 pessoas já perderam a vida em 2021 nessa mesma estrada, no mesmo trecho da região metropolitana. Tá aí mais uma família, agora que chora por uma questão de irresponsabilidade de quem pega o volante. Bêbado e supostamente fazendo racha. Agora tem essa notícia, uma mulher foi presa com mais de 4 quilos de uma substância que serve como princípio ativo para produzir o êxtase, uma droga sintética. Foi aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. É o destaque que abre o nosso Giro de Notícias. A droga estava escondida no fundo falso de uma mala cheia de roupas. Os agentes identificaram o conteúdo suspeito quando a mulher passou pelo raio-x. A quantidade avaliada em R$900 mil. A passageira foi presa em flagrante e encaminhada para a Polícia Federal. Na Serra Gaúcha, a Brigada Militar apreendeu 5 pés de maconha que eram cultivados em uma estufa dentro de um apartamento em Caxias do Sul. Também foi apreendida maconha já fracionada e uma balança de precisão. Ninguém estava no imóvel no momento da ação, mas o responsável já foi identificado. O material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações. Em Cachoeira do Sul, na região central do estado, uma mulher é atacada por um assaltante. A vítima é imobilizada e tem a bolsa roubada. O crime aconteceu no sábado pela manhã. Horas depois, o bandido foi preso pela Brigada Militar. Ex-vice-prefeito de Campo Bom morre em incêndio dentro de casa. Marcos Riegel havia escapado, mas voltou para resgatar a mãe, que também morreu no local. A causa está sendo apurada e o laudo deve sair em 30 dias. As chamas iniciaram às 10h30 da noite e só foram controladas com a ajuda do Corpo de Bombeiros da cidade. E agora a gente traz uma notícia que parece figurinha repetida. Mais uma segunda-feira e mais um início de semana que a gente mostra isso aí, ó. Confusão na Orla do Guaíba, gente, aqui na capital gaúcha. Cerca de 600 pessoas foram dispersadas. Aí é o estouro da boiada, né? Quando chega a Guarda Municipal, a Brigada Militar, é o estouro da boiada. Depois de denúncias aí dos moradores, né, pedindo para que a aglomeração fosse dispersada, a gente vai voltar para a redação para conversar com a Lu. Um mau exemplo que se repete e nos deixa assim perplexo, né, Lu? Porque parece que a pandemia não existiu o tempo todo, né? Exato, é uma chinelagem, uma falta de respeito, uma falta de educação. Eu não consigo nem expressar direito, viu, a minha revolta com esse tipo de imagem. Olha a sujeira que fica, né, Lu? Exato, porque além da aglomeração ainda deixam toneladas de lixo para trás, né, Chemali? Enfim, isso aconteceu, né, no domingo. Houve corre-corre quando as viaturas da Guarda Municipal se aproximaram ali perto das 10 da noite. Segundo a Prefeitura, uma viatura da Brigada Militar teve o vidro traseiro quebrado, uma mulher foi detida, um menor de idade foi apreendido por desacato e resistência. O prefeito Sebastião Melo, hoje, no SBT Rio Grande, inclusive admitiu, Chemali, que avalia a possibilidade de definir e limitar horários de funcionamento para o público para evitar esse tipo de situação. Vamos ouvir. Nós vamos ter que tomar uma decisão, né, e vamos tomar essa decisão de forma coletiva, porque isso não é uma coisa só do prefeito e só da prefeitura, sobre a questão da hora do ponto de vista de até que momento essas pessoas podem ficar lá, né, porque hoje elas não estão obedecendo nenhum horário, né? Não é só lá, também em outros espaços públicos, né? É verdade, né, Chemali? Não é só lá, não. Na madrugada de sábado, foram 3.000 pessoas dispersadas em Porto Alegre.
Teve aglomeração, a clássica ali no bairro Moinhos de Vento, Cidade Baixa, que também sempre tem aglomeração, e também em pontos da região central, ali no centro histórico. São regiões que já eram tradicionais de aglomeração, né? E que agora simplesmente voltaram com tudo, Chemari, e que não estão nem aí, seja para pandemia, respeito ao próximo, nada. É falta de educação e custo do nosso dinheiro, porque se antecipa a entrada da Guarda Municipal e da Brigada, é o cidadão que paga imposto que tem que pagar hora extra desse servidor, né, Lu? Então é realmente algo que nos deixa assim perplexo. É uma falta de educação impressionante, impressionante. Família ali não tem jeito de poder curtir a orla. Não tem, chega a determinado horário, tem que ir para casa. E aí o que sobra? Baderna, sujeira e a pandemia rolando solta. Olha, a gente falando nisso agora em pandemia, vamos falar de questões que combatem realmente a pandemia. A gente fala agora de vacinação, porque quase 25% dos adolescentes já receberam a primeira dose contra a Covid aqui no nosso estado. A imagens, ó. No sábado, o Beira-Rio e também a Arena Gremista abriram as portas para a imunização. Foram mais de 3.800 doses aplicadas. Amanhã, a vacinação continua para adolescentes com 12 anos ou mais aqui na capital. Também continua a aplicação da segunda dose. Teve um grande Grenal da imunização e olha quem saiu ganhando. A cidade de Porto Alegre saiu ganhando. Já em Canoas, aqui do ladinho, nossos vizinhos, quase 200 pessoas foram imunizadas no sabadão premiado. Amanhã, a cidade começa a imunizar jovens de 15, olha a animação, 15 anos ou mais, em 27 postos de saúde, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Agora a gente vai para o Vale dos Sinos, Novo Hamburgo. O busão da vacina imunizou mais de 800 pessoas. Depois do sucesso da novidade, o município vai repetir o uso da unidade móvel amanhã, das 9 da manhã até as 3 da tarde, na estação Cidadania Cultura e começa a imunizar adolescentes de 14 anos ou mais. Portanto, aí, vacinação, protegendo a gurizada e também reforçando a segunda dose, completando o esquema vacinal da gauchada. Agora a gente fala de esporte, olha... A rodada do Brasileirão teve 2 vitórias importantes e uma derrota para o futebol aqui do nosso estado. Mas todos esses jogos tiveram alguma coisa em comum. Dá uma olhada ali. Cabeça é a palavra do dia no futebol gaúcho. No Beira-Rio, o Inter usou o jogo aéreo para fazer 2-0 no Bahia. As testadas de Yuri Alberto e Rodrigo Dourado fizeram o Colorado entrar de cabeça na luta por um lugar no topo da tabela. Já são 8 jogos com a cuca fresca, quer dizer, 8 jogos sem perder. O Juventude foi outro que usou o cucuruto para ser feliz. Guilherme Castilho foi o cérebro do time. O meia cobrou a falta e o escanteio que encaminharam a vitória por 3-0 contra o Santos. No fim, o próprio Castilho fechou o placar, mas aí foi com o pé, porque eu também não tenho tanto sinônimo assim para a cabeça, né? Do lado gremista, 3 dos 6 gols da partida contra o Atlético Paranaense foram em jogo aéreo. Mas com o tricolor, o assunto é a dor de cabeça. A derrota por 4-2 mantém o time de Filipão na zona de rebaixamento. E a enxaqueca que não passa nunca fez aparecer até uma indireta. Não esqueçamos que nós tínhamos 2 pontos em 24. Portanto, não vai ser fácil. Mas também nós temos condições de sair, vamos sair. O que nós temos que ser é equilibrados, querido, tá? E se formos equilibrados até o fim, saímos. Se nós fôssemos pegar os pontos do 9º jogo em diante, a gente estaria bem, mas infelizmente nós temos 8 jogos com algumas dificuldades que foram vividas, Covid, uma série de coisas, e temos que conviver com isso. Que os gaúchos usem bem a cabeça até os próximos jogos, para continuar ganhando ou para achar as vitórias de novo. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, o sítio vai ficar vazio. Saiba para onde vai o laçador. E ainda, se prepare, porque o fofurômetro vai explodir. Aline Schneider. Olha só que amor, Chemali! Esse aqui é o Nick, ele é um dos participantes da FEIPET. E daqui a pouco eu volto ao vivo, direto da FENAC em Novo Hamburgo, para trazer todos os detalhes dessa feira. Já voltamos.
Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só que baita notícia, gente. A Feira do Livro aqui de Porto Alegre vai voltar a ser presencial, pelo menos em parte. Depois de uma edição totalmente virtual em 2020, por causa da pandemia, todo mundo lembra, a edição de número 67 será híbrida. As bancas de livros, sessões de autógrafos e contação de histórias vão voltar à Praça da Alfândega. Outros eventos, como as palestras e oficinas, continuam em formato online. A praça será cercada para controle de público. Feira do Livro da capital será entre os dias 29 de outubro e 15 de novembro. E o novo patrono é o escritor Fabrício Carpinejar. E agora se prepare para o fofurômetro chegar lá em cima. Vai explodir mesmo. Termina amanhã a FEIPET, Feira de Negócios para Animais de Estimação, que acontece lá na FINAC Novo Hamburgo. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com a Aline Schneider, que está lá curtindo, verificando tudo de novidade que a FEIPET tem para oferecer. Minha amiga, eu vi que tu estava com um dos mascotes no braço. Tá por aí ainda? Boa noite, Aline. Agora ele foi para a caixinha tomar uma água, dar um descanso, viu, Chema? Ele ficou com calor aqui do braço. Boa noite para ti, para todo mundo que nos acompanha. Uma das atrações da FEIPET é o campeonato de tosa que está acontecendo aqui atrás de mim. Mais de 200 profissionais se inscreveram para essa competição. E os cãezinhos, que já são fofos, ficam irresistíveis. Olha só a carinha deles, minha gente. É um mais lindo que o outro. E eles se comportam tão bem. São verdadeiros modelos de beleza e também comportamento. Não dá para aguentar tanta fofurice. Aqui na FEIPET eu também conheci o Billy, gente. Ele tem 4 anos. E olha, todos esses malabarismos que ele faz, não é a única habilidade dele, não. Ele ainda é bom em matemática. É isso mesmo. O companheiro do adestrador Johnny sabe fazer conta. Dá para acreditar? Escuta só. 5 menos 2. Conta. Meu Deus! Muito bom! Que por essa vocês não imaginavam, né? Olha só, gente, a FEIPET aqui na FENAC em Novo Hamburgo reúne cerca de 100 profissionais e marcas, todos do segmento PET e VET, apresentando tendências, conhecimento e oportunizando networking. E essa humanização dos animais faz com que o mercado cresça a cada ano. Em 2020, o setor faturou mais de 40 bilhões de reais, segundo o Instituto PET Brasil. E a pandemia contribuiu para esse boom. Vamos ouvir. O segmento PET, neste momento que nós tivemos de pandemia, essa aproximação do ser humano com seus animais de estimação, que proporcionou até a condição de muitos de passar por esse momento tão difícil, né? Isso refletiu no mercado e hoje esse cluster PET e VET foi de uma ascensão econômica extraordinária. O mercado PET vem crescendo nos últimos anos, na média, acima de 10%. O último ano em especial cresceu mais que isso, em torno de 14%. Então é um segmento em muita expansão. Quem quiser participar, os profissionais podem se inscrever de forma gratuita através do site do evento, feipet.com.br, evento que termina amanhã, 8 horas da noite, Chamali. Tá certo, Aline. Obrigado pelas informações, minha amiga. Tá aí a FEIPET que abriu o calendário de eventos presenciais lá na FENAC em Novo Hamburgo, em parceria com o Sebrae. Tem muita coisa que vai acontecer a partir do restante do ano aí e também para o ano que vem lá na FENAC em Novo Hamburgo. Agora a gente vai lá para a zona sul do estado, porque uma bebê nasceu hoje no estacionamento da UPA Dr. Ayrton Varela, em Rio Grande, hoje de manhã. Luciane Coma, apressadinha essa gaúcha, Lu? Bem apressadinha, né, Chamara? Ela não esperou nem entrar na UPA e nasceu ali mesmo no estacionamento. A mãe, a Giane da Silva Ferreira, de 24 anos, ela então deu à luz dentro do carro com a ajuda de um funcionário que estava no intervalo
e uma pediatra que passou ali por acaso naquele momento e os dois ouviram os pedidos de ajuda de um familiar que estava com a gestante. E aí eles foram muito rápidos e conseguiram então fazer o parto dela, como a gente vê ali nas imagens, dentro do carro. Aí depois sim, veio todo o aparato, veio maca para acudir tanto a mãe quanto a bebê. A menina, né, ela ainda não tem nome definido, viu, Chemali? Mas ela nasceu com 38 semanas e mais de 2,3 kg. E mãe e filha passam bem. Essa é a principal notícia, ou seja, elas estão bem, apressadinha ou não, ela já está ali no colo da mamãe dela. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações e a vida que se renova aqui no nosso estado, gente. Aí, parabéns à mamãe, parabéns à bebê que chegou lá em Rio Grande. E olha, antes de encerrar, a gente vai falar do nosso símbolo aqui da capital gaúcha. A estátua do laçador será removida lá do sítio onde está desde 2017, né? O local na entrada da cidade aqui em Porto Alegre vai ficar vazio por cerca de 90 dias. O monumento vai passar por obras de restauro e manutenção a partir de amanhã. O custo desse conserto, dessa recauchutada, né, das fissuras, das rachaduras identificadas aí ainda em 2017, será de R$900 mil. A estátua foi criada pelo escultor Antônio Caringe e inspirada, tá aí a foto dele, ó, no folclorista Paixão Cortes. É patrimônio histórico de Porto Alegre desde 2021. Portanto, ali, vão dar uma alisada nas rugas, como diz o gaúcho velho, né? Vão consertar o laçador para deixar ele ainda mais bonito, para dar as boas-vindas a quem chega à capital dos gaúchos. Na sequência, vem o SBT Brasil, amanhã, 11h30, SBT Rio Grande. E a gente se fala às 7h20 da noite. Bom início de semana. Até amanhã. Tchau, tchau.